Boa noite! São 20 horas e 44 minutos. 43 ainda, quase 44. 43, quase 44. Obrigada. Bom, Agora 44. Isso, bom, agora sim, oficialmente, 20h44, que não é o horário da live, o horário é 20h45. Boa noite. Que bom que você tá aí, não importa onde você está, a hora que você está, porque eu sei que tem gente e você mesmo acaba vendo a live depois, né? E é muito importante que você veja para que você desfrute do mundo de Dianética e Scientology, que é um mundo de conhecimento prático, é um mundo onde pessoas que buscam liberdade, consciência, com certeza, podem encontrar os materiais aqui. O meu nome é Luciana Santos. E eu sou a Diva Rosina. Pois é, enquanto as pessoas vão chegando, vão se arrumando, vão se preparando aí para assistir e colocar atenção no assunto em questão, estamos chegando próximo às 20h45. É isso mesmo? Sim! 45! Uhul! Agora é 20h45, horário oficial da nossa live, toda terça 20h45, então acompanha, tá? A gente faz questão de deixar gravado, porque tem muita informação útil, tem gente que gosta de ficar voltando e entendendo, falando, nossa, bem legal. E, inclusive, eu agradeço as pessoas que vêm acompanhando. Tem uma galera que assiste depois, uma galera que assiste na hora, o Milton, lá de Minas Gerais, o Francildo, que é do Piauí, o Mário, que é o nosso assistente internacional, que mora lá no Equador, gente da divisa, Paraguai, Brasil, tem uma galera que tá assistindo Brasília, gente, e pode passar seu nome aí se tiver alguém. Boa noite para todo mundo que tá participando, para você, bom dia, boa tarde, boa madrugada, que tem gente que com certeza você pode estar assistindo num horário diferente de terça, 20h45. O tema da live hoje é: não importa qual o seu problema, algo pode ser feito a respeito. E não importa qual. Todo problema tem uma única fonte. Todo problema tem uma única fonte. Você conhece alguém que teve algum problema financeiro? Tem uma fonte. Conhece alguém que teve um problema amoroso? Você teve algum problema amoroso? Tem uma fonte que é a mesma do problema financeiro. E você conhece alguém que tem problema em qualquer tipo de relacionamento? Seja o introvertido, seja o pavio curto, não importa o problema que a pessoa tenha no relacionamento, que você tenha no seu relacionamento, tem uma única fonte. Então, quando você sabe exatamente com o que você está lidando e qual é o seu maior inimigo, fica muito fácil você se preparar para lutar, né? Tipo, olha só com o que eu tô lidando. O que eu preciso para criar ali um condicionamento, para treinar e saber atacar o problema, ao invés do problema fazer eu recuar, fazer eu desistir, fazer você ter medo. Então, por que isso acontece? Qual é a fonte de tudo isso? Então, a live se trata justamente disso. Não importa qual o seu problema, algo pode ser feito a respeito. A primeira coisa que eu vou esclarecer sobre o problema, quando eu falo problema aqui, o problema, ele, embora não seja essa fonte, mas por definição, a anatomia de um problema, que é tirada de um dos livros aí do autor L. Ron Hubbard, tem uma foto dele aqui, mas até um livro recomendado para compreender bem a live é esse aqui. Tá vendo o nome aqui do autor, do fundador de Dianética Scientology, é o L. Ron Hubbard. Então tudo que a gente fala, sem causar confusão na mente das pessoas, sem misturar informação, tudo vem desse fundador. Essa pessoa tem toda uma base, tanto científica como pessoal, e propriedade para criar tudo que criou e até influenciar a gente estar aqui falando com vocês, certo? Mas basicamente, todo problema tem uma fonte. E por definição e anatomia do problema, que vem de um material do Sr. L. Ron Hubbard, o problema é sempre duas intenções opostas. Toda vez que você tem um problema, você tem aí duas intenções opostas. Tem um lado que diz eu quero e um lado que diz não consigo. Tem um lado que diz eu posso, tem um lado que diz é impossível. Então, toda vez que você vê essas duas intenções se chocando, criou-se um problema.
Então, se você tem um problema no seu relacionamento, ou um problema no seu trabalho, um problema com seu filho, um problema com dinheiro, um problema de autoconfiança, do que for, quando a gente está falando problema, a gente está falando que você, nessa área, tem duas intenções, ou seja, dois desejos opostos, ou duas vontades, ou duas ações que não, aí elas estão se chocando, e aí cria aí uma massa. E dependendo, essa massa, ela vira uma energia, e essa energia, o que chamam aí de energia pesada, nossa, uma pessoa carregada, porque tem muitos problemas aí, como se estivesse em volta, um problema aqui, um problema aqui, um problema aqui, um problema aqui. Exemplo, eu preciso da ajuda da minha equipe, eu odeio pessoas, isso é um problema. Como uma pessoa que tem uma equipe não gosta de gente, entende? Então você vê que ela cria uma massa aí. Agora pode ser em relação a um propósito, eu quero perder peso, mas eu quero comer. Então, você vê, criou-se um problema. Ah, eu vou alcançar minha meta. Ai, mas é muito difícil. Não sei se eu consigo. Tá vendo? Então, tem dois pensamentos aí, duas intenções se chocando. Às vezes, só de você pensar que é difícil, você acaba paralisando, sabe? Tipo, não vou nem tentar porque eu não vou conseguir. Mas eu queria tanto. Então, o que acontece? O problema aí paralisou. Agora, qual é a fonte disso? O ponto que você sabe que existe o problema, e agora com mais clareza eu mostrei que a anatomia do problema é essa, são duas intenções opostas, tudo bem. Mas agora qual é a fonte disso? E porque não importa qual o seu problema, algo pode ser feito a respeito. Como a gente faz o nome de uma live assim com tanta certeza? Então é essa parte que a gente quer que você compreenda primeiro aí os problemas do dia a dia, do cotidiano, e as consequências de não resolver isso. E qual é exatamente a fonte e como uma dica prática para você poder se sentir forte, se sentir mais enérgico, disposto ou disposta a resolver um problema. E aí, Diva, quer falar algo? Eu gostaria de falar uma história, que uma pessoa arrastou um problema por muitos anos na vida. Quando eu trabalhava no banco, esse rapaz, o sonho dele era ser jogador de futebol. Só que a família dele não via isso com bons olhos. Achava que jogador não era algo como uma profissão. Falou que ele tinha que ser advogado. Aí ele decidiu ser um advogado, contra a vontade dele. Mas ele estudou para isso. Só que conforme foi passando o tempo, ele foi se sentindo muito mal na profissão. Porque ele não conseguia ser um advogado de sucesso. Ele começou a beber e no final ele começou usando medicação, porque ele não conseguia viver a vida como devia. Então ele começou a fugir disso, porque na realidade os remédios são uma fuga, uma rota de fuga que te deixa bem, mas não é assim que a vida é, né? Mas o que aconteceu com ele? Conforme foi passando o tempo, ele foi ficando cada vez pior. Só que o sonho dele de ser um jogador ficou para trás. Mas por que ele sofreu tanto? Porque ele não soube lidar com a família e com a vida dele. Ao invés dele buscar ajuda, ter, como a gente tem aqui, ferramentas para resolver um problema, como a Luciana falou, intenção contra intenção gera um problema, esse problema ele arrastou na vida dele. Só que ele acabou, resolvendo desta forma. Deixou o sonho para lá e ficou sacrificando a vida dele. Hoje ele é um advogado que não tem sucesso e um jogador que, ficou um sonho que ele... Jogador frustrado. Um jogador frustrado, porque quando ele vê alguém jogando bola, ele fala, poxa, eu podia ser essa pessoa, eu poderia ter feito isso. Só que ele não soube lidar com a família. Então é muito engraçado, às vezes, a pessoa... Dentro da própria família existem intenções contraditórias. O filho quer uma coisa, o pai quer outra. E quem vence? Vence o mais forte. Quem está bancando tudo? O pai ou a mãe. Então você, de uma certa forma, é obrigado a seguir uma outra rota. Só que a pessoa paga muito caro. E a frustração é uma coisa que não dá para você lidar bem. Fica marcas, você vê a pessoa com aquela feição assim pesada de sofrimento mesmo, porque é uma vida que foi interrompida, quando na realidade era só buscar ajuda
e tomar a rota certa. Mas parece uma coisa fácil, dizendo assim, mas não é, né, Luciana? Exatamente. Então você viu o preço que a pessoa pagou por uma frustração, por não saber lidar com a família, e mata um sonho. E quando a pessoa mata um sonho dela, ela mata um pedaço dela. E é normal, não normal, é comum isso acontecer. E essa é a questão, as pessoas normalizaram o fracasso. Ah, faz parte da vida, faz parte, lógico que faz parte, você não tem que ficar preso no fracasso. Mas fazer com que essas experiências más do passado, que são os fracassos, as perdas, influenciem o seu humor, influenciem o seu pensamento. Porque às vezes a pessoa, ao invés de estar aqui em tempo presente, ela está pensando no negócio de como era bom naquela época, eu era feliz e não sabia. Então é típico de pessoas que não souberam aproveitar o tempo presente e ao mesmo tempo criaram aí um conjunto de fracassos. Então a gente repete aquela frase de não importa qual é o seu problema, algo pode ser feito a respeito. Nós existimos por quê? Porque a gente sabe que algo pode ser feito a respeito. Quando você perde essa coisa de poder fazer alguma coisa, poder atacar um problema e poder até limpar as más experiências do passado, se você não põe atenção nisso, no decorrer da vida você vai caindo. E um dos maiores problemas de muita gente é a manutenção de si mesmo. Entende? 24 horas por dia. Quanto tempo você usa para fazer a manutenção de você? Quanto tempo você usa para se fortalecer com relação a resolver os problemas? A você ter esse ponto de vista mais prático e até simples. Não importa qual problema, algo pode ser feito a respeito. E sentir isso mesmo. Não só como uma frase que eu estou falando aqui, mas sentir isso. Entende? O que você faz para ter essa sensação de capacidade aumentada? Para ter essa sensação de bem-estar? Que coisas que você faz que realmente você resolve o problema? Não estou falando de estar fora da realidade. Não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Morre um, vai dar tudo certo. Filho entrou na droga, vai dar tudo certo. Tá, legal que vai dar tudo certo, mas o que você pode fazer a respeito? Qual é a sua ação? Só que às vezes você tá tão cheio de experiências más, fracassos, tanta coisa na mente aí que começa a carregar, sabe? Muitas vezes a pessoa às vezes nem sabe o que é, a pessoa simplesmente tem uma reação que ela não controla, tem situações que não controla, não sabe de onde vem, mas ainda assim ela tá acontecendo isso comigo. Tá, entende? Mas por quê? Porque ela, nesses 24 horas por dia que tem aí, quanto tempo realmente a pessoa se dedica a ela? E eu não tô falando de tomar banho, escovar os dentes, que você tem que fazer, né? Mas tem coisas que não são palpáveis. Não tem como você mostrar pra pessoa, olha só a minha autoconfiança. Posso ter até uma atitude autoconfiante, mas só eu sei se eu realmente estou me sentindo autoconfiante. Entende? Mas você sabe no seu universo como você se sente. Você sabe. Então, o que você faz para fazer a manutenção de si mesmo? Para ser mais capaz de resolver os problemas da vida. Não importa se é financeiro, se é afetivo, se é com seu filho. Qual é exatamente a sua ação? Já parou para se perguntou quanto tempo você se dedica? Pela nossa pesquisa aqui, por incrível que pareça, a maioria das pessoas deixam elas mesmas por último. Por questões financeiras, é assim, ó, um exemplo, nada pessoal. A gente recomenda a leitura desse livro. Ah, eu não tenho tempo. Aí vai para um happy hour com os amigos, bebe, sai um pouco da realidade, tá, ok. Mas isso ainda assim não fez uma manutenção de si mesmo. No outro dia a sua vida tá na mesma coisa. Às vezes um livro é R$80. O que ela gastou numa garrafa de uísque é 900 ou muito mais. Para dar um exemplo, entende? Outra questão. Ah, eu tô muito cansada, eu tô exausta. Ah, mas aí, sei lá, vai assistir uma série, alguma coisa. Todas essas coisas que as pessoas fazem pra se sentir melhor, não tá mal. Ajuda, sair com um amigo, pra uma praia, conversar, é legal. Mas essas coisas não estão te fazendo a manutenção de você, sabe? Fazendo você manter o controle da sua vida, do seu mundo.
Porque daqui pra cá você pode disfarçar, mas daqui pra cá só você sabe o que tá acontecendo com você, entende? E aí na hora que eu falo uma frase dessa, não importa qual é o seu problema, algo pode ser feito a respeito, pra muitos será? Mas como? O que eu vou fazer? Só que assim, algo pode ser feito a respeito. Feito quer dizer que inclui uma ação, inclui um movimento. E para isso você vai ter que realmente dedicar um tempo. Seja uma leitura de um livro prático para você usar. Seja treinar uma nova atitude. Treinar mesmo, porque às vezes você passou anos fazendo um negócio errado. Aí do nada você, não, eu vou mudar. E é difícil, por quê? Porque tem uma mente aí cheia de informação. Informações boas, informações más, tudo se mistura. E aí acaba que ao invés de você resolver o problema vai aumentando. Parece que nada pode ser feito a respeito. Essa história que a Diva falou, da pessoa lá, da época, não sei, na cidade que ela morava, que tinha esse problema, que queria ser jogador e não se tornou jogador. Você viu, a pessoa não resolveu esse problema. Talvez até hoje, não estou falando nesse caso, mas talvez até hoje os pais ou alguém da época aí controla. Seja em corpo ou seja em pensamento. Às vezes a pessoa não faz coisa porque ela foi educada, se assim ela se trava. Por quê? Porque foi tão martelado na cabeça dela de como ela deveria agir, que não necessariamente era a forma correta, e a pessoa hoje ela vive a vida de alguém do passado, não percebe, se sente frustrada, se sente doente. O tempo vai passando, o corpo vai ficando cada vez mais fraco. E aí ela acha que nada pode ser feito a respeito. Toda vez que você fracassou na vida, observa. Você viu, você achou que não podia ser feito nada a respeito. E a pior sensação que uma pessoa pode ter de fracasso é quando ela decide, nada pode ser feito a respeito. E ela desiste. Ela para. E é tudo que nós estamos querendo falar nessa live, o contrário disso, né? Não importa qual seja o seu problema. Algo pode ser feito a respeito e pode mesmo, a gente vai mostrar que pode. E é verdade, porque na balança da vida, às vezes a pessoa pensa mais no outro do que nela mesma. Só que na vida você tem que pensar em você primeiro. E parece fácil pensar em si mesmo. Mas quando envolve outras pessoas, principalmente na família, é difícil tomar uma decisão que agrada a todos. Eu tinha uma amiga de infância que o sonho dela era casar com um tipo de rapaz. A família não aceitou. Falaram que eles sabiam que era melhor para ela, que ela tinha que casar com aquele rapaz, porque ele ia ser um bom marido e a vida dela ia ser melhor do que ela tinha, que ela vivia uma vida bem sofrida. Só que ela decidiu, naquele momento de revolta, né? Ela falou, não, se não for para mim casar com esse, eu não vou casar com ninguém. E seguiu a vida dela sozinha, mas foi uma pessoa muito amargurada, uma pessoa muito triste, muito revoltada. Não dava nem gosto de falar com ela, de tão frustrada que ela era. Tudo para ela era visto de um ponto de vista horrível. Conforme passou o tempo, o pai dela acabou falecendo, o pai dela que sabia o que era melhor para todos. E 2 anos depois ela faleceu. Aí a família se reuniu e falou, ainda bem que ela não deixou filhos. Como se ela morrer sozinha, sem ninguém, fosse uma solução. Quando na realidade a vida dela se tornou daquilo por ela não saber tomar decisões e procurar uma maneira de resolver o problema. E engraçado que as pessoas veem aquilo como um ponto final. Não tem solução. Mas como a gente está falando na live, não importa o que te aconteceu, algo pode ser feito a respeito. Não importa o seu problema. Não importa o seu problema, algo pode ser feito a respeito. Para tudo existe solução. Só que às vezes a pessoa vai para cá, vai para lá e fala... Né? Ou o caminho mais fácil, né? Ou o caminho mais fácil mesmo. Que fala assim, isso é assim. E a pessoa aceita aquilo. Na realidade, você não pode aceitar uma coisa que não tenha solução, porque não existe. Sempre existe uma ferramenta, algo que pode mudar a sua vida. Por senão, não teria sentido. Qual o sentido? Você se deparou com uma dificuldade, se entrega. A vida não pode ser assim. Infelizmente. Porque senão lá te massacra. Bom, boa noite aí pra quem chegou depois. Falei com a galera no início.
Volto a repetir, agradecer a participação, os compartilhamentos, as curtidas, a interação. Tem gente que vem conhecer a gente de outras cidades, de outros estados. É muito importante que vocês realmente possam interagir, porque é uma forma das pessoas conhecerem e saberem esse mundo de Genetic Scientology. Tudo que a gente usa de informação aqui vem da fonte, com exceção das histórias, essas coisas, né? Mas a gente sempre recomenda. Por que a gente recomenda o material? Porque você pode querer entender um pouco melhor, saber qual é a base científica disso, como ele chegou nessa conclusão. Então aqui mostra, por exemplo, a evolução de uma ciência, como a genética evolui para uma ciência, quais são os resultados nas vidas das pessoas, como que você mesma pode utilizar e ter um resultado aí para você e para outros. E ver por você, faz sentido? Não faz sentido? Então a gente recomenda a leitura do livro porque é a fonte mesmo. Muitas coisas que a Diva fala aqui, às vezes são experiências pessoais. Como a gente passou pelo processo, como diariamente a gente vê as pessoas passando pelo processo, então eu posso dizer, pela minha observação, experiência, tanto minha como dos outros, que funciona. Mas você não sabe se funciona, então nada melhor do que você ver a fonte, né? Até porque lá vai ter informações e coisas que eu não estou abordando aqui na live e é diretamente do fundador da Dianética, que é o Sr. L. Rombra. Então eu indico esse porque, ó, livro fininho, tranquilinho pra ler, de A a B, vem um glossário nele ainda, ou seja, uma parte aqui que explica a definição das palavras técnicas ou algumas palavras que ele acha que você deveria saber. E basicamente é isso, tá? Mas, ó, o tema da live hoje não importa qual o seu problema, algo pode ser feito a respeito. Você sabe que algo é um problema quando tem duas intenções se chocando aqui. Você quer uma coisa, outra pessoa quer outra, você tem um problema. Porque aí você pode até não querer desagradar, de repente, a esposa, o esposo, ou o chefe. Por exemplo, numa situação empresarial, você sabe o que é melhor fazer, você percebeu, você tem uma experiência, mas seu chefe não quer. Só que o fato dele não querer tá prejudicando uma seção da empresa e tá piorando e tá perdendo o cliente. Então aí você tem um problema, porque você não consegue resolver porque você quer um negócio, o chefe quer outro, o líder ou quem for. Um outro exemplo de um problema que são duas intenções opostas, como a Diva falou aqui no caso da filha que queria casar com uma pessoa X, o pai quis a pessoa Y, no fim ela não quis também, se não é pra ser esse, não quero. Então fica ela com uma intenção, o pai com outra intenção, e às vezes a pessoa carrega esse problema, essa massa que foi criada por causa de duas intenções opostas pro resto da vida. E às vezes ela põe isso lá nas profundezas do inconsciente, esquece, e leva a vida e esqueceu que isso foi meio que implantado aí. Então, problema todas as pessoas desse planeta vão ter. É natural. Só o fato de você saber que algo pode ser feito a respeito e existir 4 paredes dizendo que quer ver você sair dessa sala agora, por exemplo, seria um problema. Porque a gente tem matéria, a gente está envolvido na matéria. A gente precisa comer, pagar conta, dormir, precisa ter dinheiro, precisa pagar aluguel, ou pagar imposto, pagar o que for. Então tudo isso exige um movimento. Então você quer fazer uma coisa, quer se movimentar para poder continuar aí mantendo a sua sobrevivência. Mas como isso vira um problema? Você tem preguiça, você não tem energia, ou você não se sente feliz com o quanto você ganha, porque só dá para um tantinho assim. Então, por que esse problema? Entende? Mas passa a ser um problema porque você quer mais, mas você acha que você pode fazer menos. Então, são duas intenções opostas. Então, por isso que estamos falando aqui, não importa qual seja o seu problema, algo pode ser feito a respeito. Sempre pode ser feito a respeito. Então, qual serão as duas intenções aí que estão se chocando? Pode ser agora, você com você mesmo. Vou conseguir, não vou conseguir. Mas pode ser um padrão de treino muito antigo. Às vezes da criação. Entende? Você tinha um costume, sempre foi criada a ser, seja educado, seja não sei o que, seja isso. E tem horas que você não pode ser tão introvertido, por exemplo. Trabalha com comunicação, com vendas. Ser mais introvertido não funcionaria. Então, estou dando exemplo aí de intenções opostas que podem te atrapalhar hoje.
Mas o tema da live não é em si falar do problema, eu só tô falando a anatomia dele, como o problema se forma. E se forma a partir de duas intenções opostas. Pode ser de você mesmo, quer perder peso, mas não consigo parar de comer. Ou seja, quer comer muito e quer perder peso. Duas intenções opostas. Ou pode ser do passado. Às vezes a pessoa se frustra até chegar a morrer porque não soube lidar com uma outra intenção de outra pessoa no passado. E isso tá vivendo, a pessoa traz isso para a vida hoje. Muitas vezes não percebe. Mas independente de qualquer situação, não importa se é passado, se é você com você, se é você com outra pessoa. Não importa qual seja o seu problema, algo pode ser feito a respeito. Óbvio, quando fala feito é você arregaçar as mangas e ação. Quer falar? Eu tinha uma amiga que ela namorava o rapazinho desde novinho. Foi namorando e o sonho deles era casar e comprar uma casa. Que é o sonho de todo mundo, né? Quem casa quer casa. Só que foi passando o tempo, eles não conseguiram casa. E já fazia 10 anos que estava namorando e nada de comprar casa. Aí ele teve a infeliz ideia de falar para ela assim: a gente vai casar e vai morar com a minha mãe, até a gente comprar casa. Olha, naquele momento, nem casamento não teve. Ela falou: nunca que eu vou morar com sua mãe. Aí ele falou: não, a gente mora um tempo. Ela falou: não, eu já conheço essa história. Vai morar com a sua mãe, aí você vai ficar lá, vai se acomodar. Não, e separou. Quer dizer, ela não conseguiu ver saída e ele achou que estava resolvendo um problema, criou um problema muito sério e eles não se casaram. Daí você fala: nossa, mas custava ela morar com a sogra? Mas ela não aceitava a ideia disso, de morar com a sogra. E ele, por sua vez, ele achava que a mãe dele era uma pessoa fantástica e não ia intrometer no relacionamento. Só que ela sabia que as coisas não eram assim. Ela conhecia a mãe dele com a outra moça que casou e foi morar na casa. Então ela falou: com a sua mãe, amor. Aí eles se separaram. Daí você fala: não havia necessidade, né? Mas foi a solução que eles encontraram, mas não foi uma boa solução, porque eles se gostavam muito. Pois é, aí depois fica com 70 anos lembrando. E às vezes chega até a se envolver. Tem gente que estraga um casamento para se envolver com um amor antigo. E aí volta para esse amor antigo, a pessoa tinha 1000 doenças, que não é o mesmo jovem que a pessoa conheceu lá. Enfim, acontece coisas assim, entende? A pessoa tenta resolver um problema passando do tempo que deveria ser resolvido. Tipo, o incêndio já aconteceu, entendeu? Perdas já foram causadas. Agora você vai ter que lidar com o futuro. E às vezes a pessoa, ao invés de lidar com o futuro e criar coisas para o futuro, ela acaba ficando presa nas perdas do passado. E por estar presa nas perdas do passado, como que eu ando se eu tenho coisa me puxando? Se eu tenho umas amarras, um peso, um desgaste, uma frustração, de tanto que eu acumulei nas experiências. A Dianética, ela existe especificamente para que você entenda a sua mente e para que você limpe todas as más experiências da sua vida. O que é limpar? É você tirar do lado inconsciente. É você tomar a consciência disso, aprender algo com isso e olhar para o futuro. Aí você pode falar: não, mas é só eu pensar em umas coisas aqui já... Ok, pode ser que até você... Nossa, tem aí um eureka, percebeu. Porém, tem muitas coisas que estão profundamente enterradas no seu inconsciente. Um exemplo disso vou falar de uma coisa que não tem a ver com dor, mas é um exemplo prático. Muitas pessoas não se recordam de quando aprenderam a ler, mas elas leem. Então o padrão de treino entrou tão forte, o treino foi por tantos longos anos, que essa coisa de aprender ou de lembrar onde você aprendeu a ler é irrelevante, certo? Só que isso não tem uma dor necessariamente, né? Tirando o lado das pessoas que foram realmente maltratadas aí na parte da educação, falando de modo geral. Mas tem coisas que realmente houve dor. Um machucado, uma queda na infância, uma cirurgia, a área pré-natal, que é o tempo que a pessoa está ali, nos primeiros momentos da vida do corpo dela, na barriga da mamãe. Então muitas coisas acontecem que você nem lembra.
E a sua mente não tem treinamento para lembrar. Se você não treina, por que você vai lembrar com facilidade? Então a genética, a técnica em si, o nosso papel é fazer você realmente conhecer a sua mente. Você saber, assim, realmente poder controlar. Você só pode controlar aquilo que você conhece. Como você vai controlar uma coisa que você não conhece? Ou que você acha que é muito difícil? Primeiro você acha que é muito difícil, você vai querer distância, né? E o nosso papel é justamente isso. Se o nome dessa live é, não importa qual o seu problema, algo pode ser feito a respeito, o que pode ser feito a respeito? Você compreender a sua mente. Todos os problemas têm uma única fonte, a mente. Não é outra coisa. Tudo começa na mente. Parece assim meio fora. Não, como assim tudo começa na mente? A forma que você se veste, o seu ambiente, o seu modo de vida, onde você tá, tudo começa aqui. Simbolicamente aqui, né? Falando da mente em si. E essa mente é a fonte de todos os problemas e de todas as soluções. Agora vamos separar a história. Existe um lado da mente, que é o lado analítico, é o que analisa. Nele você coloca conteúdos para resolver problemas. Isso aqui vai resolver problema, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. Você guarda isso. Quando você precisa resolver um problema, você joga esse conteúdo aqui para resolver o problema. Agora, e se você guardou um conteúdo errado? E se você acha que o sinal de adição é subtração? 2 mais 2 já não é mais 4, porque você tem uma informação errada. Então a mente em si não tem problema nenhum. Ela tá ali. É como uma lousa em branco. É você que coloca ou é você que apaga as coisas. Então esse lado analítico é um lado perfeito. A mente analítica é perfeita. Mas se você pôr uma informação falsa, você vai usar essa informação. E isso vai causar o erro, porque ela é exata. Você colocou a informação falsa, falsa informação você vai usar. Qual resultado você vai ter? Um resultado ruim. Então uma coisa eu posso te assegurar. Se você tinha uma informação falsa e usou isso para resolver um problema, isso não resolveu um problema. Isso aumentou o problema. Certo? Mas a mente analítica é perfeita. Se você inspecionar e, como eu falei antes, você fizer a manutenção de você mesmo, conhecer a sua mente, que é a sua maior arma, num bom sentido, ela vai agir muito a seu favor. Mas e se você não conhecer a sua mente? O que acontece? Entende? Então daí a importância do conhecimento. Por isso a importância, por isso que a gente fala, ó, livro recomendado é esse aqui. Ele vai explicar sobre a mente parecer um computador, o próprio fundador mostra, ele teve resultados enormes. A gente teve também, mas ele é uma pessoa muito conhecida no mundo. Então seria legal você ver isso daqui. Evolução de uma ciência. Recomendamos por quê? Porque essa informação vai aumentar a sua mente analítica. Então, se você tinha uma informação falsa, a partir do momento que você compara com uma verdadeira, uma que você vai observar e fala, tem sentido isso, pum, a informação falsa vai sumir. Você vai tirando. Então, essa manutenção, não importa qual o seu problema, algo pode ser feito a respeito. Feito a respeito, ou seja, tem que fazer algo. Gostaria de ter uma forma de dar uma injeção e acordei feliz e tudo mudou na minha vida. Mas não é assim. Você precisa de informações que você possa utilizar, treinar essa informação até que ela passe a ser totalmente sua e você veja outros resultados na sua vida de forma muito positiva e resultados muito melhores. Falei da mente analítica, certo? Então a solução para ela é informações verdadeiras. Ela aumenta muito, ajuda você a ter mais consciência do que é e do que não é. Quer ver um exemplo? No 2010 eu fiz um treinamento, que é o primeiro nível da Marinha. E nesse treinamento incluía um treinamento muito básico, tá? Nada assim super profissional, mas incluía treinamento de bombeiro. Eu não sabia que existia tipos de extintores, para que servia, qual a diferença de um para outro, os splinkers, que são aquelas rodinhas assim que tem no teto de muitos lugares. Então hoje você entra num lugar, você tem mais consciência, porque você sabe, entende?
Quando você não sabe, você nem percebe. Tipo eu, tô falando no meu caso, tô dando um exemplo de um treinamento que eu não tinha, então não via nada. O que é aquilo no teto? Sei lá, um enfeite, qualquer coisa assim. E assim vai, entre todos os profissionais que tem mais conhecimento, ele vê muito além do que a pessoa que não é profissional tá vendo. É natural. O profissional da culinária vê isso, da nutrição também. Cada profissional sabe, porque ele tem informação, ele vai tendo certeza, ele vai treinando, então ele observa o que é o que não é. Então a observação dele é outro nível, porque a mente analítica dele está alimentada. Só que não importa qual profissional você seja, por trás de um profissional tem um ser humano. E eu não sei até que ponto o ser humano que está vendo essa live está treinado com relação à vida. Quando vem um problema, às vezes ele nem sabe o que ele faria. Às vezes fala, isso aconteceu, tudo bem. Aí acontece, meu Deus, recua, tem fobia, tem um monte de coisa que a pessoa não conhecia ela mesma. Porque não conhecia propriamente. Então a mente analítica, quando bem alimentada, quando você pode testar as informações e observar, você tem outro resultado na vida. Você controla melhor, você tem mais segurança, você sabe o que fazer. Porque o problema vai vir, vai para qualquer um. Eu seria hipócrita de dizer, não, ninguém tem problema, uma vez que conhece Dianética. Não, lógico que não. A vida é um desafio. Sempre tem alguma coisa para você vencer. Porque isso é o jogo da vida e faz parte. A questão é, quanto você está preparado ou preparada? Então, antes de falar da outra parte da mente, para terminar a live, vou ver se a Diva quer falar algo. Eu gostaria de falar que a superação é algo que todo mundo tem que saber que tem que se superar. Não tem como você viver a vida e empacar num problema e ficar, nossa, eu poderia ter feito isso, a minha vida poderia ser diferente. Não adianta você ficar falando do seu passado como algo que poderia ser resolvido. O importante é você ver o que você pode fazer. E a Dianética ajuda você a se superar. Quanto mais conhecimento você tem, melhor você leva a vida. Quanto mais informações você vai ter para aquele determinado problema, você resolve o problema. Porque os problemas, eles existem para ser resolvidos. Não adianta você se deparar com um problema e querer contar para o outro resolver. A solução do outro não é a solução para o seu problema. Então, pare e pense. Vale a pena viver a vida falando de problemas ou buscando soluções? Como a Luciana estava falando, algo pode ser feito a respeito. Então, não vê a vida como uma preto e branco, vê como algo que pode ser colorido, pode mudar o rumo da sua vida. Mas só que você tem que buscar a informação correta. E a vida vale a pena viver quando você supera os problemas. Quando você olha para trás e fala, eu consegui, eu venci. Aí você vai vendo que a vida tem mais significado. Não é uma vida sem sentido. Porque o problema vai ajudar você a se manter mais firme, mais confiante. E sabe que você pode passar através das situações, que a vida é assim. Problemas, soluções, problemas, soluções. E assim é a vida. Exatamente. Bom, então o outro lado da mente, boa noite para quem veio aí depois. Esse lado é a mente analítica, a mente que analisa e que resolve problemas, certo? Alimentando ela te dá poder. Não alimentando ela, você vai perdendo poder. Ou seja, o poder já perde a habilidade de lidar com a vida. O outro lado é a mente reativa, que é a mente que faz você reagir. Você faz coisas que você não queria, você pensa coisas que você não queria, você tem reações físicas que não gostaria de ter, tem emoções indesejadas. Então, a mente reativa é a fonte do estresse, da ansiedade, da depressão, do pensamento negativo, do comportamento irracional. Só que assim, se a gente começar a falar só da mente reativa, eu vou ser bem clara com você. Uma abordagem muito diferenciada. Mas aí ela vira o vilão da história e você é a vítima. Tipo, meu Deus, por causa da minha mente reativa, por causa... Que tem a mente reativa, isso é fato. Infelizmente, mas ela tá aí. A questão é como fortalecer você para lidar com ela, entende? E às vezes você não tem força suficiente, então o que você precisa? Precisa de um auditor. Por isso existe um auditor de genética, porque ele tem a técnica, então junta a força dele, mas a sua força, então são as duas forças contra a mente ativa. Porque na mente ativa tem muito lixo, muita coisa muito ruim, muito fúnebre,
coisas realmente pesadas de toda a sua experiência. E pior que isso, muitas delas você não se lembra. Entende? Principalmente nos primeiros anos da sua vida, muitas pessoas não se lembram de quase nada. Então, como que fica isso? Isso é uma coisa que existe e te influencia. E se te influencia, quais são as consequências disso? Então, essa mente reativa, ela realmente se resolve com terapia de dianética. A gente não tem outra forma. Mas a forma que tem aí é a parte analítica. Você vai fortalecendo ela para você lidar com um bichão aqui. Mas quando a mente reativa entra, não é tranquilo não. Você controla um monstro interno. E esse monstro tem várias formas de se manifestar. Tem o monstro que se manifesta atacando e vai pra cima e que se dane o que o povo pensa, só que nessa ele quebra tudo, acaba criando rivalidade, acaba expondo que é uma pessoa que não tem controle e assim vai, entre N coisas. Mas tem o monstro que é o monstro do medo. De repente a pessoa, sabe, o medo que paralisa. Não tô falando do medo que a pessoa tem, não, vamos lá. Daquele paralisa mesmo. Tem gente que chega a ter reação física e às vezes não tem explicação para isso. Simplesmente tem um impulso aí que não controla. Então, assim, se tá fora do seu controle, é reativo. Por que reativo? Você faz você reagir. Não adianta eu falar, então, fulano, não é assim não, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. É só assim, eu faço o que você não faz. Cada um tem o seu conteúdo reativo. Então, a gente realmente indica terapia. Tem formas de fazer terapia construtor-profissional, tem formas de você fazer que seja mais barato para você. Então, essa é questão de você conhecer aqui também, certo? Para saber como que é. Lê o livro, compreenda, veja bem o foco. Mas o foco, assim, principal da Dianética é eliminar a mente reativa. Esse é o foco principal. Só que se a gente só falar mente reativa, 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 dá a impressão que não pode fazer nada a respeito. Porque todo mundo tem uma mente reativa, entende? E se você tem uma mente ativa e tem aqueles impulsos horríveis, e a gente sabe, ok, faz a terapia. Só que o nosso propósito não é deixar você dependente da gente. O nosso propósito é te ajudar a se livrar disso enquanto você vai tendo conhecimento para você mesmo ajudar a atacar isso. Porque você tá com você a todo tempo. Não tem como a gente estar com você a todo tempo. Então você é uma pessoa que tem que estar forte para lidar aí com um bichão da vida, que é a própria mente ativa, mas a própria vida, mais um monte de coisas que vem te nocautear. E às vezes essas coisas é de você, entende? Você mesmo, por causa da mente ativa. Só que por não conhecer a mente analítica, mente ativa, mente de forma geral, às vezes tem gente que fala que é muito complicado, que é confuso, tem gente que fala mente. Então é tanta informação doida no meio de tudo isso que não resolve, não tá fazendo você sentir que não importa qual é o seu problema, algo pode ser feito a respeito. E o que pode ser feito a respeito? Fortaleça a sua mente analítica. Elimine a sua mente reativa. Isso vai ajudar. E você pode fazer. Não tem essa de que não dá. Usa um tempo do dia pra você. Vem conhecer a gente, assiste uma live, compartilha. Tem tanta informação nas lives que só de assistir já vai dar uma ajuda se você for atenção. Mas às vezes o vídeo é longo ou qualquer coisa assim. Não, eu vou aí conhecer vocês. Vai, conversa. Manda o WhatsApp 11 20 94 42 14. Quer trocar uma ideia com a Diva? Fala com esse número. Quer trocar uma ideia comigo? Põe aí, fala, eu quero seu telefone e manda o telefone pra você, certo? O nosso site é o www.dianeticadobrasil.com.br/bio. Se quiser encontrar a gente nas redes sociais, como YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, entra aí no grupo do Telegram, que tem vídeos especiais lá, que eu não posto em outro lugar, só lá. Então entra no grupo para você conhecer, tá bom? E é isso. Então, não importa qual seja o seu problema, algo pode ser feito a respeito. Você começa entendendo a mente. Não tem outra forma. Eu gostaria de falar uma outra solução, mas se você não compreende a própria mente, não sabe lidar com a própria mente, quem dirá lidar com outras pessoas e com as situações da vida? Quer falar algo para terminar? Gostaria de falar que a Dianética tem a tecnologia humana, que é um passo a passo para eliminar essa mente reativa. Aí você vai ter o controle inteligente da sua vida. É isso. Legal. Então, a live da semana que vem, 20h45, curta, comenta, compartilha, ajuda aí seus amigos. E lembra que toda sexta tem os vídeos da Scientology. Está curioso sobre Scientology, não entendeu muito bem o que é isso?
Então assiste o vídeo sexta, sempre postamos os vídeos às 13h15. É uma série limitada, ou seja, ela vai chegar a um ponto que esse assunto de o que é Scientology vai acabar. E a gente vai mudar o tema e vai mudar o dia, tá bom? Mas veja aí os vídeos de sexta-feira, desfrute das informações, conheça mais o mundo de genética e Scientology. E muito obrigada pela sua participação, uma ótima noite, uma ótima semana para você. Até mais! Oh.